A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça de Deus, estamos dando início a mais uma semana da nossa leitura semanal da lição da classe dos jovens. Estamos aí dando prosseguimento aos estudos desse primeiro trimestre de 2023, onde estamos estudando o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E nessa semana chegamos ao estudo da lição de número 12, que tem como título Uma Vida Cheia do Espírito. Os objetivos desta lição é saber que a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte, enfatizar que o crente que vive no Espírito tem a garantia da vida eterna com Deus e compreender que a lei do Espírito é libertadora. Então quero te convidar, meu querido irmão, minha querida irmã, acompanhe as nossas leituras semanais aqui da lição da classe dos jovens, compartilhe com os seus alunos, porque serve como uma preparação para a lição que nós vamos estudar aí no próximo domingo. Para dar início à leitura semanal de segunda-feira, 13 de março de 2023, tem como título A Nova Vida Debaixo da Graça. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, a Bíblia diz que o crente não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta frase explica, de forma perfeita a relação entre a lei e a graça. No entanto, queridos, ela não está dizendo que a lei foi anulada e que os cristãos não possuem qualquer obrigação moral. A expressão debaixo da lei simplesmente significa que o cristão não está sob a maldição da lei. Por causa do pecado, a lei que foi dada para a vida tornou-se ocasião de morte. O homem em Adão é escravo do pecado. Ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. Por isso, depois da queda, a lei opera somente para a morte, para a condenação. Mas por que, queridos? Por que os cristãos, não estão debaixo da lei? Porque eles estão debaixo da graça. Deus enviou o seu Filho, queridos, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Através da obra redentora de Cristo, aplicada pelo Espírito Santo na vida do crente, ele é capacitado a satisfazer as exigências da lei. Cristo fez o que nós não poderíamos fazer nunca. Ele tomou sobre si a maldição da lei e colocou-nos debaixo da graça. O resultado é que agora, queridos, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O cristão está livre da lei como meio de salvação, mas está debaixo da lei de Cristo, que serve como uma regra de vida. O redimido nunca estará sem lei para com Deus. O Espírito Santo, queridos, conduz o redimido a uma vida de obediência à lei de Deus. Mas essa não é uma obediência pesada e forçada. Muito pelo contrário. Essa é uma obediência prazerosa, que o faz ser cada vez mais semelhante a Cristo. Por isso que o salmista declarou o quanto se deleitava na lei de Deus. O verdadeiro cristão, queridos, jamais conseguirá olhar para a lei e a graça como coisas opostas.
Ele sabe que a lei o orienta a uma vida de obediente gratidão pela graça que o alcançou. Na verdade, é pelo espelho da lei que ele compreende aí a grandiosidade da salvação pela graça. Ele sabe que a lei é a perfeita vontade de Deus, e para ele, a vontade do Deus que o redimiu é graça. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima segunda-feira a todos.